Chega de água. Ó, já botei pra gravar aqui, tá? Dona Pompeia, gostaria que a senhora primeiro se apresentasse, o seu nome, a sua idade, falar onde a senhora nasceu. E depois eu vou conduzindo a senhora se houver necessidade, tá bom? Com certeza. Bem, eu me chamo Maria Pompeia Alves dos Santos, que é o nome do meu pai, né, da minha família, né? Aí depois eu casei, aí veio Maria Pompeia dos Santos Bons. E eu nasci na fazenda de Roberto Marinho, entendeu? Eu tenho 73 anos e sempre vivi, nascida e criada aqui na Baleia, com muita honra, graças a Deus. E que mais? A senhora tem algum nome assim artístico que todo mundo lhe conheça? É Dona Pompeia? Não, todo mundo me chama aqui de Péia. Péia. Todo mundo me chama de Péia. Se chama, onde é Maria? Ninguém sabe. É mais Pompeia ou então Péia. É o que me chamam. Tá. Aí a senhora, a sua profissão, ocupação, a senhora tem uma Olha. profissão, tem uma ocupação ou teve? Olha, primeiramente, o primeiro emprego meu foi trabalhar numa casa de família com 13 anos, né? Aí depois, na beira da praia, tinha às vezes jogando linha, às vezes pegando pedra e jogando assim para fazer aquelas coisinhas. As ondinhas, né? As ondinhas. Minha filha, uma vez, quando eu caí de olhar, eu saí correndo, gritando, meu irmão correndo. Um peixe que eu nunca vi na minha vida, o tamanho do peixe. Às vezes o pessoal pode até pensar que é mentira, mas um peixe, minha filha, deste tamanho, enorme, enorme. Eu saí correndo, gritando, o peixe. Aí, uma grama, muito enorme o peixe mesmo. Depois aí vieram todo mundo e cadê? Eu falei, ele estava ali, e depois viram ele, aí ele veio pro lado de cá. Eles mataram até esse peixe depois, deu cada posta desse tamanho. Aí deram até o nome do peixe, eu esqueci o nome, não era perumbeba não, era outro peixe que veio, acho que ele Carapeba? veio. Não, era um peixe grande. Era grande. Ai, minha filha, a cabeça já não está mais. Eu tenho mais fotos lá em casa, preto e branco, da época, tinha cada peixe, Peixe de 60 era quilos, era grande. enorme, o peixe era enorme. E foi uma festa, aquela vez todo mundo, meu Deus, nunca vi um peixe daquele na minha vida. Nunca, porque era muito grande. Filha, porque eu vou dizer para você, eu tenho que estar apertando o olho. Essa de novo. Tá, então vamos lá, Dona Pompeia. Minha filha, você desculpa aí, porque eu não estou acostumada com essas coisas. Maravilhosa. E aí a senhora, qual é a relação da senhora aqui com esse bairro? Então nasceu, cresceu? Nasci Relação com a daqui, pesca? Criada aqui, entendeu? Na fazenda, estudei lá na escola, lá na fazenda de Roberto Marinho, entende? E de lá depois, como aconteceu que os animais deles começaram a entrar, né? Eles tinham muito cavalo de raça, né? Começaram a entrar no nosso coisa, estourar a cerca, que a gente tinha muito milho, entende? Aquelas coisas todas, entendeu? Então, fruta de conde, que é a fruta que eu mais amo. Então, aí minha mãe ficou muito triste, porque aí meu pai já tinha morrido, né? Meu pai já tinha falecido, eu estava com 8 anos de idade quando meu pai morreu. Aí o que aconteceu? Aí minha mãe foi e comprou aqui, entende? Aí a gente minha mãe construiu aquela casinha ali, né? Aí nós viemos morar aqui, né? Com todo sacrifício, porque lá não existia nada. Eu ia catar lenha com a minha mãe, né? Fazia aqueles fechos de lenha, botava na cabeça, roupa, a gente saía com aquelas bacias de roupa, ia lá para a fazenda, tinha um poço lá. E a gente ia lá para a fazenda para poder lavar a roupa e botar, porque a gente quarava, né? Botava aquela roupa, botava tudo assim para parar, para ficar branquinha. A gente ficava ali esperando a gente lavar, aí depois a gente enxaguava aquela roupa toda, botava tudo na corda, tinha aqueles arame farpado,
A gente colocava tudo, ficava aquelas bandeiras. Depois, porque era muito pesado para a gente trazer. Aí depois a gente botava tudo dentro da bacia, aí vinha, cada um com aquelas bacias de coisa na cabeça, entende? Para trazer para casa. A nossa vida era essa, né? Que era uma vida, mas era uma vida que eu vou dizer para você. Era uma vida humilde, graças a Deus meu pai trabalhava, minha irmã trabalhou muitos anos, essa de Iguaba trabalhou muitos anos lá no prédio, na fazenda, lá, entende? Ela era como é que dá o nome? Camareira de Dona Estela Marinho. E meus irmãos, eles começou a pagar dia, trabalhar lá na fazenda pagando dia lá. Aí minha mãe foi onde minha mãe comprou aqui, aí nós viemos pra cá. Mas aí eu já tinha minhas irmãs casadas, né? Que meu pai era muito rígido. Meu pai, minha filha. Meu pai, quero ver se tivesse alguém, se a gente chegasse na porta. E foi nessa época que a senhora já fazia arte? Não pensava em fazer? Não que eu comecei a fazer, eu vou dizer pra você, depois que eu perdi minha mãe, né? E perdi 7 irmãos, que era 11. Agora só resta 4. E eu sou a caçula, eu tenho uma irmã que vai fazer 86 anos, tenho a outra que tem 85 e tenho um irmão que tem 80 e eu tenho 73. Mas meus irmãos, todos eles, 3 irmãos faleceram com infarto fulminante. Então, foi daí que eu resolvi estudar. Porque eu comecei a trabalhar cedo, como eu falei para você, aí surgiu uma oportunidade para fazer a prova para mim trabalhar na Casa da Banha, que ia inaugurar a Casa da Banha. Aí foi eu e minha sobrinha, e eu estava meio assim receosa de ir, porque eu fazia tempo que eu não estudava. Aí mesmo assim eu fui, nós fomos fazer a prova em Araruama. Aí chegando lá, eu muito nervosa, eu lembro como fosse hoje um rapaz que me atendeu muito legal, eu lembro, não esqueci o nome dele era Roberto. Aí ele me deu um pouco de água de açúcar, porque eu estava muito nervosa, né, para fazer a prova. Mas aí eu fiz a prova, minha sobrinha também fez. Aí eu falei, eu não vou passar, né? Aí depois veio aqui, minha sobrinha não passou, eu passei. Aí, em seguida, uma menina que trabalhava, que tinha o supermercado Corcovado, aqui em São Pedro. Aí eles mandaram me chamar, que era para mim comparecer lá. Aí eu fui, aí eles foram falar que era para mim a menina Maria, uma baixinha, ela é lá do Nordeste. Ela tem até uma coisa de frango lá em São Pedro. Aí ela ia para férias. Então, eles queriam alguém para mim. Eu nunca da minha vida enfrentei um caixa, trabalhar como, entende? Então, chegou lá e me botaram no carro, não, ela vai viajar, então, está de férias, e a senhora você vai ficar aqui no caixa. Minha filha, o nervosinho que me deu. Aí eu cheguei lá, fui. Cheguei lá, aí o gerente assim do lado, a gente cada vez fica mais assim, né? Comecei a trabalhar, trabalhei, graças a Deus deu tudo certo. Depois a menina voltou. Aí eles não queriam me tirar dali para botar que tinha um balcão, né? Porque tinha muita gente já no balcão. Aí que era para mim vir para poder, que a Casa da Banha já ia inaugurar. Um mês depois, né, minha irmã lá de Iguaba, que tinha o marido da minha prima, trabalhava lá no Belo Iguaba. Aí eu fui, arranjou um emprego para mim. Aí eu fui lá para casa da minha irmã, levei 15 anos trabalhando no Belo Iguaba. Olha. 15 anos. Trabalhei muito. Aí depois trabalhei em comércio, trabalhei em açougue, trabalhei em depósito de gelo, trabalhei, né, em sapataria. Minha vida foi
E Foi aí a assim. senhora nunca Aí, pensou... nunca pensei em nada disso. Nunca pensei. Minha irmã é uma beleza para fazer essas coisas. Então já tem artista na família. Minha irmã a minha irmã inventa. Minha irmã, e ela nunca fez curso também não. Então, aí o que acontece? Foi aonde eu perdi, né? Minha mãe, que é... Eu estei, né? Eu já tinha perdido meu pai, perdi minha mãe. Primeiro perdi um irmão, mais velho. Com 6 meses eu perdi minha mãe. Aí depois veio assim, perdendo a minha irmã, minhas irmãs, eu perdi 3 irmãs. Aí depois eu perdi 3 irmãos com infarto fulminante. Aí, quer dizer, a vida, né, foi aonde eu fiquei muito arrasada, fiquei muito triste, foi assim, parece que eu saí o chão. Mas aí o que aconteceu? Eu disse assim, eu vou voltar a estudar. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que voltar a estudar. Aí eu fui voltar a estudar. Não, aí antes de eu sempre gostei de ajudar. Aí eu fazia muita festa, aí eu fui da igreja católica, e aí chegou uma senhora aqui me chamando para mim fazer parte da pastoral da criança. Aí eu fui, levei 12 anos à frente da pastoral da criança. Tem muita foto aí que eu fazia as festas, reformava brinquedo, entende? Que aí eu não tinha dinheiro. Não tinha condições de comprar, às vezes eu ficava catando boneca velha, às vezes os outros me davam brinquedos, às vezes não tinha perna, não tinha braço, foi daí que eu comecei, entendeu? Reformando brinquedo. Aí eu começava a fazer as festas, aí quando chegava assim no dia que eu pesava as crianças, eu era assim como se fosse um agente de saúde. Eu ia nas casas, eu orientava os pais, o negócio de criança com faca na mão, cisterna aberta, entende? As crianças perto de fogo, essas coisas assim. E eu, graças a Deus, vou dizer para você, eu fiquei muito feliz porque através da pastoral da criança, eu ajudei muitas crianças, porque tinha criança subnutrida. Vinha gente de lá do Morro do Milagre, vinha, batia na minha porta aqui. Teve dali de cima ali, que eu ia visitando, né, para fazer a ficha deles, tudo direitinho. Aí cheguei ali em cima e tinha uma criancinha, o nome dele é João, o nome do meu neto. Aí elezinho chorava, aí magrinho, aí a mãe disse que ele não andava, já tinha 1 aninho e pouco. Ele não andava, ele não pegava... Ela botava para mamar, ele não mamava. Ele não pegava uma bola, ele não se conseguia segurar, nada disso. Aí eu fui, que a gente fazia multimistura, né? A multimistura para as crianças aquilo era uma beleza. Dava uma fome. Aí eu fui, levei a multimistura, pesei elezinho, a gente botava aquele coisinho aqui no braço, né? Para ver se a criança estava subnutrida. Aí eu falei assim, ó, eu não sou doutora, não sou médica, não sou nada. A primeira coisa que você tem que fazer é levar ele na pediatra, porque essa criança, ela não está bem. Aí, mas antes, você começa a dar. Aí, uma colherzinha assim, mistura. Menino, olha, se você visse como é que aquela criança ficou. Eu tinha até pouco tempo a foto deles, que eles botaram assim, vieram até, mas eu estava com uma crise de coluna, fizeram um culto em ação de graça, que eles eram da igreja evangélica. Fizeram um culto em ação de graça, para, no caso, a graça que foi, que eles acharam aquilo, que foi uma graça. Pouco tempo o menino começou, aí levaram lá, aí até a doutora mandou continuar dando, né? Aquela multimistura que a gente dava, que a gente fazia com leite, a folha da ipinha, aquelas coisas assim, né? Que a gente faz a multimistura, aveia, entende? Aí, fizeram o culto, ela mandou até uma foto, dizendo assim, eu sou ai meu Deus, não sei o que da vida, uma coisa assim, colocou, aí colocou, menina, de ver o garoto como é que ficou,
Hoje em dia, tá parrudão. Aí Olha, foi através dos brinquedos da Recicla que a senhora começou a aí despertar comecei, o olhar para a arte. justamente. Aí eu comecei, eu falei, eu comecei a fazer bonecas, fazia aí, juntei com a minha prima lá de Cabo Frio, começava a fazer boneca de pano, porque ela sabia costurar e eu não sabia. Aí começava a fazer os cabelos, e fazia muita boneca para poder fazer a festa, porque aí eu já não queria coisa, quando chegava assim no dia das crianças, aí eu já queria fazer uma festa para as crianças, no dia de Natal. Eu ganhei até um Papai Noel, minha filha, que foi uma beleza. As crianças ficaram felizes da vida. Eu tenho foto de tudo aí. Foto, aí eu fazia um bolo. Aí, quando chegava na época, com os vizinhos, aí eu pegava, um me dava açúcar, outro me dava trigo, outro me dava ovo, outro me dava coisa, aí eu fazia aquele bolo, entende? Aí cachorro quente, tudo, fazia aquela festa. Minha filha me era tanta criança, tanta criança, tanta criança. Olha, mas muito, eu gostava muito daquilo, sabe? Muito, muito mesmo. Então, quer dizer que aí eu comecei, depois disso aí, que eu comecei a pastorão, aí eu tive um problema muito sério na minha perna. Levei 8 anos. Sofri pra caramba. Eu já não tinha médico. Foi uma época muito difícil. Eu urrava de dor. Eu não tinha posição para ficar. Meu pé abriu daqui assim, ele abriu assim, ó. Mas abriu isso aqui, ó. Abriu isso e não cicatrizava. Ia para o médico, não sabia o que era, ia para o outro. Quando foi um dia, uma amiga minha, eu estava honrando, isso eu tenho que dizer, falar para vocês que é uma coisa que Deus me curou. Foi Jesus que me curou. E eu estava em desespero, que eu já não sabia mais o que fazer, porque eu não... Era uma quentura no pé e uma dor tão grande, aquela dor que queimava, aquela dor que ela fisgava, uma coisa horrível. Eu levava a noite toda com o ventilador em cima do meu pé. Aí, nesse dia, eu saí me arrastando, vim aqui pro sofá aqui, aí estava dando a missa. Aí comecei a assistir a missa, eu rezava muito meu terço, todo dia rezava meu terço pedindo a cura. O terço da cura, olha, quando foi um dia, eu saí dali, não estava aguentando mais. Aí saí me arrastando com a perna, foi na hora que o padre estava passando com o Santíssimo. Quando estava passando com o Santíssimo, eu cheguei, vim de joelho dali, cheguei, botei a mão na televisão. Eu olhei a televisão, estava do lado de cá. Botei a mão na televisão e falei, Senhor, pelo amor de Deus, eu já não estou aguentando mais, me dê um refrigério. Me tira essa dor do meu pé que eu não estou aguentando mais. Eu chorando. Botei a mão no corpo de Cristo ali na televisão e voltei, né? Chorando e desesperada. Vou dizer uma coisa para você. Não passou a dor totalmente, mas sabe aquele refrigério que deu, que você dava para suportar? Minha filha, eu não dormia. Nisso, à noite, veio uma amiga minha de Iguaba me visitar. Quando ela chegou aqui, que ela olhou para o meu pé, ela ficou apavorada. Ela virou, pelo amor de Deus, eu perdi minha tia, que minha tia teve que cortar a perna. Cada vez eu fiquei mais nervosa. Aí ela foi, escuta aqui, cadê o pessoal seu da frente, que eu não gosto de pedir coisa, nada que está incomodando ninguém, sabe? O pessoal que é da saúde, que eu tenho muita gente que trabalha enfermeira, essas coisas, né? Mas eu nunca gostei de incomodar ninguém. Quando foi, ela foi, pegou, cadê o telefone aí? Eu vou ligar para coisa. Ela foi, ligou para minha sobrinha, daquela casa lá de cima, que mora lá em cima. Ela foi, ligou para falar com minha sobrinha, que ela dá aula, ela é enfermeira, ela dá aula nas faculdades, ela, né, lá em Cabo Frio, essa é de Cabo Frio. Aí ela foi, pegou, ligou para minha sobrinha lá, e minha sobrinha foi, veio aqui. Quando ela chegou aqui, olhou meu pé, aí ela foi e disse assim, ligou, tirou a foto do meu pé, tirou, e mandou para essa sobrinha minha de Cabo Frio. Aí ela foi e mandou eu ir lá, né? Aí eu fui, vou dizer uma coisa pra você. Meu pé é uma coisa horrível, mas é mentira nenhuma.
ele era aberto assim, mais ou menos, essa coisa aqui no meu pé, não era assim, mas era assim, aberto, isso aqui. Aí escorria aquela água, aquela coisa assim, uma coisa feia no meu pé. E aquilo foi, minha filha, eu já não tinha mais aonde ir, já não tinha mais aonde ir. Ia pro médico, o médico dizia que não sei o quê, aí minha sobrinha foi, aí eu fui, ela foi, deixou a menina, que é a irmã dela de criação, deixou a coisa, eu falei, ai, eu vou, já que eu catava essas bonecas, porque às vezes tem tanto lixo, né? Aí coisa que o pessoal joga é garrafa, garrafão, telha. Essas coisas, a gente tem tanta coisa aí na beira da praia, né? Aí foi onde eu resolvi começar a fazer essas besteiras que eu faço, essas bobazinhas, né? Que eu faço. Então foi aí que eu comecei a fazer essas coisinhas. Tinha vontade de ter feito um curso, né? De fazer assim, de pintura, um curso assim, uma coisa assim bonita, ou então essa assim de coisa assim que é da lagoa mesmo, de escama, de peixe, né? Essas coisas assim, que seja um material reciclagem, né? Porque às vezes tem tanta coisa que a pessoa pode fazer, né? Mas às vezes a gente também não faz porque a gente não tem condições de comprar os materiais corretos para fazer, entendeu? Porque às vezes a gente tem vontade de fazer, mas às vezes tem coisas que a gente tem que comprar umas peças, né? Como aquele, como é que é o nome? Eu esqueço o nome daquilo que coisa em madeira, que escreve madeira, para fazer também chaveirinho, para fazer essas coisas, né? Chaveiro, fazer aquelas coisas, plaquinha, essas coisas assim. Então a gente nunca, então a gente tem que fazer com o que dá, né? A senhora lembra qual foi o primeiro que a senhora fez? A primeira peça com material da Lagoa de Araruama? O primeiro? A senhora lembra do primeiro? O primeiro foi esse. Olha, mostra pra gente, por favor. O primeiro foi esse aqui. Tem história ele? Pra falar a verdade de você, eu achei isso. Aí eu fui e falei assim, isso aqui parece com um peixe. Eu achei que parecesse com um peixe, o olhinho, entende? Porque isso aqui é uma concha. Aí eu fui e falei assim, isso aqui acho que dá pra mim fazer um quadrozinho com uma rede. Aí eu disse assim, como é que eu vou fazer? Mas aí eu não tinha, eu só tinha essa tinta, uma tinta velha, entende? Aí eu falei, não, eu vou fazer isso. Aí por um acaso a minha amiga, lá a gente contando as coisas, né? Aí eu peguei até dei pra ela. Foi o primeiro que eu fiz e o segundo foi aquele outro. Na janela. O segundo foi aquele. Assim, de coisa da praia. Da praia. E de telha eu já fiz muita telha, já dei muita telha. E sempre tem um toque da Lagoa Da nas Lagoa, telhas. já fiz muita telha. Com casca de coisa de coco, tipo assim, com coisa de pó de café também, já fiz assim. A gente vai inventando, a gente vai, entendeu? Mas não é assim uma coisa que a gente possa dizer que é um artista, a gente faz, né, para poder distrair um pouco a mente da gente. E o que inspira a senhora a fazer essas artes? Eu gosto muito da natureza, sabe? Eu sempre gostei muito da natureza. Eu acho que a gente vive num lugar que é abençoado por Deus, né? Eu fico triste quando eu vejo essa lagoa suja. Alguns anos atrás, eu chorei muito na beira dessa lagoa, quando teve aquela mortandade de peixe. Eu botei meu joelho na praia ali e pedi a Deus que Deus abençoasse a lagoa, que eu nunca deixasse essa lagoa morrer. Porque foi muito triste quando eu vi aquela quantidade de peixe morto. E eu lembrava muito das pessoas que não têm o que comer. Porque eu já ajudei muita gente assim, quando meu filho pescava, meus irmãos pescavam. Eu trazia muita gente, eu ia em São Pedro buscar meu filho na escola. Aí
eu sentava muito naquela praça, ali perto do Canhão. Às vezes ficava um pouco com meu filho ali, então eu sempre gostei, assim, quando tinha uma pessoa idosa, eu sempre gostei de estar ali para apiar, principalmente aquelas pessoas rural, né, lá da roça. Então, às vezes, eu puxava papo mesmo, porque eu sempre gostei de conversar e... você mora onde? Eu moro em tal lugar assim, assim. Minha filha, aí começava a falar. Mas a senhora gosta de peixe? Gosta? Então vamos lá em casa, vamos lá em casa. Minha mãe sempre gostava muito de ajudar os outros também. Eu tirei muito isso da minha mãe. Então, vamos. Mas eu não tenho dinheiro. Aí, às vezes, meu marido tinha vale transporte. Não tem importância não, vamos lá. E eu vinha com eles, pagava passagem, né, deles. Aí eles vinham, chegavam aqui, porque a gente pegava muito peixe e botava na geladeira do frio. Aí eu pegava muito peixe, tainha, carapicu, carapeba, entende? Minha filha, olha, eu trouxe muita gente lá de São Pedro, entende? Aí o pessoal virava meu amigo. Aí virava meus amigos, de vez em quando, de vez em quando, eles sempre vinham aqui em casa. A mesma coisa no caso, eu fiquei muito feliz, porque é tão bom a gente ajudar as pessoas. Quando eu voltei a estudar, quando eu comecei a estudar, eu fiquei assim, porque eu peguei uma turma só de garoto, jovem, né? Só as garotadas jovens. Eu velha no meio. Minha filha, mais uma bagunça na sala. E eu sempre gostei de aconselhar. Eu dava muito conselho para os crianças. Quando foi um dia, eu sabia que agora já que eu tô, você sabia que eu ganhei um soletrando? Aqui na escola mesmo, dali do Francisco Paz, aí da professora Wanda, que era uma professora excelente. Aí teve ela disse, fez assim na sala de aula, mas eu não sabia, ela fez assim na sala de aula para ver quem é aqui, né, de português, aquelas coisas. Então fez soletrando, aí com os alunos todos, né, eu lembro que ela botou assim, tudo assim, as cadeiras e os alunos, né, pra gente responder, né. Aí eu ganhei, né, eu que coisa ali. Eu tenho ali, tenho jornalzinho comigo e tudo. Aí, quando foi um dia, mas eu não sabia. Quando foi um dia, ela disse, Pompéia, nós vamos, você vem aqui tal hora assim, assim, que nós vamos lá para o teatro. Aí, que vai ter lá negócio de soletrando e tal. Aí eu fui, falei, não, mas eu não vou não vou não, tia. Aí... eu sempre chamei de tia Wanda. Aí, porque eu sempre fui muito envergonhada. Nunca fui assim, gostei de falar em público assim. Eu gosto de fazer amizade, mas falar... Aí o que aconteceu? Ela foi, aí teve até essas meninas, até assim, na época a gente fica meio triste, né? Fiquei até meio triste que tinha uma menina criança, a gente sabe que é menina. Porque eu era velha, aí ficou zoando de mim, sabe? Na hora que estava o ônibus, porque eu vou ganhar isso e aquilo, aquela velha ali, entende? Na época, a gente tem que ficar quieta, né? Criança, né? Adolescente, né? Aí nós fomos, o ônibus pegou, nós fomos lá pro teatro. Eu lembro que eu estava até lendo um livro de Padre Marcelo. Levei o livro comigo, que assim dava aquela força, aquela... Minha filha chegou na hora, me chamaram. Quando eu cheguei lá, o teatro lotado, não sei quantas escolas. Aquelas escolas da região, né? Minha filha, e agora? Quando lá, aí fui chamando as pessoas, né? Para ir lá na frente, né? No palco, para poder ir fazer igual mesmo que a gente faz, né? Que vê na televisão. Aí, quando chegou a minha vez, minha perna batia assim, uma na outra. Tremia. Aí eu fui disputar, disputei com uma menina, venci, aí disputei com outro garoto, venci, aí depois veio outro garoto, disputei com o garoto, eu ganhei o soletrando. Eles entrevistaram, entende? Tinha foto, tiraram minha foto, lá na coisa e tudo, entende?
Aí daqui do Francisco, trouxemos 3 troféus para a coisa aí desse soletrando. Então aquilo foi assim muito gratificante, né? Porque a gente que já, depois eu pensava que eu não ia. Aí eu fui estudar para terminar o meu estudo, né? Aí eu fui para o Yamagata, lá em Yamagata. Os garotos mais bagunceiros ainda. Dona Pompeia, e o processo de produção da senhora? Como que é esse processo, essa relação da senhora? A senhora cria ou planeja fazer as suas peças? Não, Como é esse eu não processo? planejo. Você olha, vê... Eu olho, eu falei, o que eu vou fazer aqui? E dali eu vou, o que fica bom, o que não fica, entende? Dali mesmo eu vou, eu não assim, não, eu imaginei, então eu criei, eu vou fazer assim, assim, assim. Não, eu não planejo, eu não tenho nada assim que eu possa, porque porque de repente, não, eu vou fazer assim, 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 e acaba não dando certo, sabe como é que é? Se eu planejo, às vezes não fica como eu quero, entende? Não, por exemplo, aqui tem que ter eu tinha que ter uma janela. Tá, aí se eu planejar, Sérgio, que não, tá a peça, certo? Aí bem, aqui eu vou fazer uma cerca, aqui eu vou botar uma janela, aí na hora que eu vou recortando, eu vou pegando as coisas para coisa, aí eu vou botar aqui, eu vou fazer uma janela e aqui, debaixo da janela, eu vou fazer um vasozinho como se fosse de planta, aí eu vou, entendeu? Aí ali que eu vou moldando, vamos supor, uma borboleta, eu tenho uma flor, geralmente tem que ter uma borboleta, porque a borboleta gosta muito de pousar, entende? Então eu vou fazendo assim. Eu tinha vontade de saber pintar, porque eu acho uma coisa, né, pintar a mão assim, principalmente a mão livre, assim, eu acho fantástico, eu acho lindo quem pinta. Mas eu não, eu é mais essa parte, portanto, tem caixa, faço essas caixas de decoupagem, tem muita caixa lá dentro também, caixa pronta de decoupagem, eu faço caixa de decoupagem. Então, dali que a gente vai criando, entendeu? Não é uma coisa assim, não, eu vou pegar uma telha, então eu vou fazer o quê? Vou fazer uma estrada, vou fazer assim uma rua. Eu faço assim, eu penso na hora, entende? Vamos supor, não, tem que ter um mar. Então, como é que eu tenho que fazer esse mar, entende? Não é uma coisa, o meu é mais assim rústico, não é aquele trabalho assim, entendeu? O meu é mais um trabalho rústico. Mas o negócio meu, que eu comecei a fazer, porque eu queria tirar como é que eu vou dizer para você? Bem, tem tanta coisa que a gente pode aproveitar, sabe? Vamos supor, às vezes a pessoa joga fora, então no lixo, aí tem tantas coisas que a gente pode aproveitar, garrafões, entende? Telhas, faz umas telhazinhas pequenininhas assim, a metade da telha, entende? Que eu já fiz muito, a telha cortadinha, entende? Tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, entendeu? Então, a minha coisa é mais assim, aproveitar as coisas que para muita gente não serve, alguma coisa da lagoa, entendeu? Que a gente possa fazer, porque aqui no caso, eu gostaria muito de entrar numa aula que eu pudesse fazer assim, muita coisa assim, que fosse em relação à lagoa, entende? Como é que eu vou dizer? Aquelas florzinhas de concha, chaveirinho daquele concha, né? Porque tem aquele chaveirinho, né? Que bota as conchas tudo unidinho, faz aquela flor, entendeu? Que trabalha até assim com biscuit, que também uns que trabalham com biscuit. Então eu gostaria assim de fazer coisa assim que pudesse aproveitar. Porque às vezes as pessoas, tem muita gente assim que
Eu acho que eu fiz isso assim mais para mostrar para as pessoas assim que não têm renda nenhuma, que elas pudessem, de uma coisa que foi jogada fora, que elas podem transformar aquilo numa coisa que eles possam fazer um lucro para eles, que eles podem fazer um dinheiro para eles, entendeu? Mesmo que venda baratinho, mas é uma coisa que é uma coisa reciclagem, e está tirando essas coisas, assim, a sujeira, entendeu? Então é isso que eu sempre tive assim na minha cabeça, sabe? De tirar essas coisas assim, vamos supor, a lagoa, por exemplo, a lagoa, tanta gente que joga tanta coisa na lagoa, a lagoa fica tão suja, né? Muito suja, muito suja. Então, você pode ver aí nos rios, até mesmo você vê na televisão, que eles jogam geladeira, muitas peças, entendeu? Porque existe muitas peças. Vamos supor, porque eu não tenho lata de refrigerante. Vamos supor, lata de refrigerante. Através de uma lata de refrigerante, você pode fazer uma flor. Entende? Inclusive eu tenho até a flor ali que eu já fiz, tipo da pedra, mas tudo você tem que ter uma coisa para também recortar, porque, né? Então, da própria lata de refrigerante, você pode recortar, você pode fazer a flor, né? Faz as pétalas, faz a flor, aí dali você pode botar ela da cor que você quer, pode botar ela na cor de metal, ou pode botar ela dourada, pode fazer um quadro, pega vamos supor, um pedaço de tábua, né? Pega um pedaço de tábua, lixa, entende? Ou então deixa ele rústico mesmo, aí pode fazer uma flor, entende? Pode pegar e fazer assim com aquelas, essa coisa essas flores da lata né, de refrigerante, aí faz ali um arranjo, entendeu? Tem várias coisas que você pode fazer. Eu acho que tudo a pessoa tem que, assim, pensar, criar, né, alguma coisa. Embora não saia, né, mas eu acho que tudo é a criação, né? A pessoa tem que criar para poder a pessoa aprender. E eu também aqui, no caso, eu gostaria muito, mais a parte, porque a gente vive num lugar de pesca. A gente, uma vez eu já até tentei, que eu queria fazer aqui uma associação, tipo uma associação das mulheres, só das mulheres, para elas aprenderem, que eu inclusive eu queria assim, coisa de, assim, o que eu sabia de artesanato, passar para elas, e para elas aprenderem a mesma coisa de vamos supor, fazer, quem soubesse fazer crochê, fazer pano de prato, entendeu? Fazer umas pinturinhas assim no pano de prato, entende? Então, para eles próprios ter aquela renda, mas é difícil. A senhora aprendeu sozinha? Sozinha. Ninguém, nunca fui a um curso de nada. Eu tinha vontade, né? Tinha vontade de fazer um curso, entende? Mas eu nunca, isso aqui foi tudo na minha cabeça. Isso aqui não foi ninguém que chegou, Pompeia, você vai fazer isso assim, 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 assim. Então, às vezes, eu fico inventando, entendeu? E aqui a comunidade da Baleia conhece seu trabalho? Já falaram alguma coisa? Para falar a verdade, vai ser muito difícil. Aqui, geralmente, artesanato, o pessoal não liga muito, não dá muito valor, entendeu? E eu também, assim, não exponho. Às vezes as meninas aí, no caso, que quando tem alguma coisa, eu tinha vontade de chegar assim, às vezes o que eu faço, vamos supor, o Festival do Peixe. Aí eu pego o garrafão, tinha outro que eu fiz do outro ano que teve, eu fiz um outro tipo de garrafão, entende? Ficou muito bonito também. Aí vamos supor, isso aqui, essa parte de trás do peixe, essa parte aqui, ó, isso aqui, você não diz que isso aqui é o tecido. Isso aqui foi uma parte da camisa.
entendeu? Aí eu recortei a parte da camisa e foi então onde eu fiz, eu tenho que fazer alguma coisa para poder botar lá na minha barraca, entendeu? Foi aonde, aí eu fiz isso, peguei essas conchas, entendeu? Aí eu disse assim, não, para poder, né, festa do peixe, esse foi 2023, sejam bem-vindos, tudo posso naquele que me fortalece. Então, e aí eu fui e falei, meu filho tirou, no caso, vou mostrar para vocês as fotos das coisas que eu fazia aí, das crianças da pastoral. Era muito, eu gostava muito, muito, muito mesmo. E Pompeia, você acha Sim. que você, assim, né, você falou que acha que as pessoas não dão muito valor para artesanato, mas você acha que sua arte é importante para poder documentar, né, com os materiais que é daqui da região, com materiais que você vê que as pessoas descartaram? Eu acho isso muito importante mesmo, principalmente para aquelas pessoas que não têm, como é que eu vou dizer para você? Não tem assim uma perspectiva de fazer algo. Entende que às vezes tem muita gente que vive só assim, dentro de casa, entende? Às vezes fica doente, só falando de doença, disso, daquilo. Então eu acho que isso é muito importante para a própria cabeça da pessoa, porque aí ela vai se distrair, entendeu? Ela está vendo o que ela está fazendo, ela criou, ela fez um negócio, entendeu? Ela fez algo que saiu dela mesmo, com as próprias mãos, entendeu? Então, eu acho isso muito importante. E no caso de muita gente que não tem condições, assim, ela vendendo uma peça dela, eu acho que isso é muito, muito importante, é muito gratificante, entendeu? Embora, às vezes, as pessoas não sabem o valor que tem. Porque a gente, quando faz isso, no caso, eu quando faço, eu faço com amor, entende? Eu faço assim, poxa, eu fiz isso, que legal. Então eu sou capaz, como todo mundo é capaz. Não, a gente não deve dizer, eu não vou fazer porque eu não sei fazer. Mas a gente tem que tentar, certo? Mesmo que a gente não saiba, mas a gente tem que tentar, mesmo que saia torto, entendeu? Mas eu acho que isso é muito importante. E a senhora acha que a arte ajudou a senhora? Me ajudou. Me ajudou porque quando eu perdi a minha mãe e meus irmãos, eu fiquei muito triste. E isso fez com que eu visse, entendeu, que existem tantas coisas boas, que minha mãe, meus irmãos, eles foram muito importantes na minha vida, mas que a gente deve seguir. A gente nunca esquecer deles, de jeito nenhum. Mas a gente deve, né, sempre, a gente deve seguir e a gente procurar ajudar outras pessoas, entende? Com um trabalho daqui. Eu só acho que as pessoas têm que, assim, valorizar mais o artesanato. Porque eu acho o artesanato uma coisa muito, entende? Eu acho lindo o artesanato. Seja crochê, tricô, várias coisas que as pessoas fazem de artesanato, eu acho um trabalho lindo, entende? Só que tem que ter muita gente que faz o artesanato, mas eles não pensam em fazer uma coisa que seja reciclado, de tirar de lá do lixo, no caso, para fazer, entendeu? Então, porque eu acho que, assim, a gente começa, porque a gente não tem, no caso, assim, condições financeiras para comprar os materiais, assim, para fazer umas coisas, né?
de artesanato, assim, então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, correto? Então, se saiu alguma coisa, tudo bem, se não sair, né? Então, eu faço assim, quando eu comecei a fazer, eu fiz assim, mais assim, não foi nem pensar, para falar a verdade a vocês, não foi nem pensar em fazer para me vender. Ah, não, vou fazer isso, aí eu dou um para um, dou um para outro, dou um para outro, sabe? Então, porque pelo menos alguém fica com alguma coisa que eu fiz. Sim. Entendeu? Queria que você falasse sobre a lagoa também, a importância dela assim, né? Você foi criada aqui, Poxa, né? lagoa aqui, vou dizer para você com sinceridade. Aqui, onde nós moramos, pode ter a dificuldade, mas ninguém aqui morre de fome. Só morre de fome quem não quer trabalhar. Porque a nossa lagoa é uma bênção, uma maravilha. A nossa lagoa era, gente, agora que está esse problema, essa sujeira, que é isso que me deixa muito triste, que eu tenho ai meu Deus. Mas a nossa lagoa, eu lembro que a gente, quantas vezes, meu Deus, que eu saía para catar camarão, que entrava lá e pegava os camarão tudo andando com aquela água límpida, aquela maravilha, que chegava, viu os camarões assim. Às vezes a gente ia fazendo assim com o pé, daqui a pouco o camarão corria, a gente ia ver onde ele estava. Aí ele estava lá, a gente o que fazia? Pegava aquele punhadinho de areia, aqui em cima ia fazendo assim com a mão, para ficar em cima dele. E eles iam com as perninhas tudo assim. Aí a gente ia colocando aquela areia, assim, depois que a gente tapava ele, a gente ia com a mão, pegava ele. Era assim, a gente catava muito camarão. Era assim, camarão. Então, aqui agora a gente não vê mais isso. Você vai ali na praia, você vai ali, se você entra daqui, você lama, aquele pegajoso no seu pé. Isso é muito triste. É muito triste. Entendeu? E eu vou dizer para você, se continuasse do jeito que estava, que é daquela época, que ficou do jeito que ficou, que aí melhorou um pouco, né? Melhorou. Mas agora, novamente, ficou essa coisa que você vê aqui ali no Boqueirão ali, né? Aquele ali você nem pode passar. A caatinga, o cheiro dali, dessa coisa podre. E não é isso, aqui eu ganho. Porque aqui são pescadores e eles precisam da lagoa, eles precisam sustentar, entende? As famílias. Porque aqui tem muito poucas pessoas que trabalham fora. Ó, meu filho, por exemplo. Meu filho estudou e tudo, mas o negócio dele gosta de pescar. Ele gosta de pescar. Então meu filho saía para pescar, saía. Quando foi agora, depois desses problemas todos, o que aconteceu? Não tinha peixe, tem que sustentar a família. Tem que sustentar a família, entende? Ia, voltava, nada. Entende? Com essa sujeira na lagoa, a rede vinha cheia de algas, cheia de troços, muito sujo mesmo. E o peixe sumiu. O peixe sumiu, quer dizer, não tendo peixe, como que o pessoal vai sustentar a família? Não tem como. Meu filho teve que depois largar, no caso, deixou a pescaria, né? Embora ele gosta muito, para poder ir trabalhar, sair daqui para ir trabalhar, né? Onde ele trabalha também, que trabalha com peixe, que ele trabalha em Cabo Frio, entende? Então, eu acho que a nossa lagoa é essencial, gente. A nossa lagoa é uma coisa, eu acho ela linda, né? Eu acho ela, a lagoa, eu acho maravilhosa, né? Mas tem que estar limpa, tem que estar limpa. Não pode, a lagoa não pode ficar suja do jeito que a lagoa está, porque falta de peixe, não vai ter peixe, entende? Camarão, entende? Aquelas coisas que a gente via antigamente tudo aqui, que a gente chegava na beira da praia, iscava, jogava, daqui a pouco
A gente puxava, tava pegando peixe. Vê se você faz isso agora, não tem condições. E você acha importante a gente estar falando sobre essas histórias? A gente já falou sobre a capela ali, né? Que Muito todo mundo tem importante. vontade, né? Eu acho vocês, olha, outro dia eu estava até comentando. Eu acho que essas histórias que assim, que vocês estão trazendo, porque ninguém entende, se prontificou a isso. No caso, as histórias lá, como eu já contei, aquelas histórias todas, entende? Eu ainda falei, gente, isso era bom fazer um livro. Eu, na época, faz muitos anos, eu tinha vontade, mas aí eu tinha vontade, eu tinha vontade de ter um gravador. Porque para as pessoas idosas contarem as histórias para mim, assim, depois eu contar essas histórias, mas não tive essa oportunidade, entende? E não tive a oportunidade. Aí eu ainda dizia, uma vez eu ainda até pensei, falei assim, eu vou na casa de cada um, mas pra gente escrever assim tudo, vai um, vai outro, para fazer tipo uma entrevista como vocês, né? Eu acho isso um trabalho muito importante. Eu acho vocês assim, fantásticos. Ana Pompeia, uma curiosidade. A senhora falou da sua irmã que fazia arte. Tinha muita artista, artesã, arteira naquela época que a senhora via aqui na Baleia? Ninguém. Não? Ninguém, não via ninguém fazer nada. Nada, por isso que eu tinha vontade que as pessoas, sei lá, eu acho que não se interessavam. Eu acho que as pessoas não se interessam de ter assim algo, não sei, né? Até agora eu não sei, sabe? É difícil até explicar, porque eu não sei se é porque não existia, eu acho que também pode ser isso, que aqui não existia nada, não tinha ninguém para dar uma aula, não tinha, no caso, tinha sim, sabe, que costureira. Portanto, minha irmã entrou na aula de corte e minha irmã, ela levou muito tempo que ela costurava, inclusive ela própria que fez o vestido de noiva dela.